Boa noite pessoal dos Parques Nacionais. Hoje é dia 19 de maio, terça-feira, são 20 horas e a gente está começando aqui uma live do projeto Parques Nacionais. Hoje a gente vai conversar com a Paula Coelho, ela que é coordenadora geral do projeto Mantas do Brasil. Então, ela vai ser a nossa convidada hoje. Eu já estou vendo que o pessoal do Mantas do Brasil já está por aqui. Então, deixa eu convidá-la para entrar aqui junto comigo. E a gente já vai dar início a esse bate-papo. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Oi, Paula. Boa noite, tudo bem, Boa Sérgio? noite, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Te ouço bem, você me ouve bem? Perfeito, tá tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui a esse canal de comunicação. É um canal nosso aqui para a gente conversar, trocar ideia. E obrigado aí por ter aceito esse convite, tá bom? E eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, fala um pouquinho de você, da nossa convidada especial de hoje. Ok, eu é que agradeço, né, a abertura dessa oportunidade, desse canal de comunicação, para a gente falar com pessoas um pouco diferentes daquelas que a gente está acostumado a falar, sair um pouquinho da nossa bolha, né? Uhum. Então, diversificar públicos é sempre muito importante para a gente e muito obrigada, então, por abrir para a gente esse canal. Então, meu nome é Paula, Ana Paula Balboni Coelho, né, o nome completo, e lá nos idos de 2003, eu e um monte de mergulhadores amigos começamos uma iniciativa, né? Nós fundamos uma ONG chamada Instituto Laje Viva. O Laje Viva é a ONG por trás do projeto Mantas do Brasil, né? Então existe uma instituição regularmente constituída que encampa uma série de projetos, entre eles o projeto Mantas do Brasil, que é o projeto que acabou ficando mais forte dentro do Instituto Laje Viva, em razão, né, dos patrocínios que a gente tem da Petrobras, da Santos Port Authority. Então, projetos patrocinados costumam ter uma força muito maior em relação àqueles que a gente tem que batalhar para, com grana do próprio bolso, fazer virar alguma coisa, né? Então, e aí eu passei a ser coordenadora do Projeto Mantas do Brasil, junto com uma equipe incrível. Agradeço todo mundo do Projeto Mantas. Beijo para todo mundo. Já vi que alguns conectaram aqui para nos assistir, então estou muito Legal. feliz que eles estão por aqui também. Legal, sejam todos bem-vindos. E já vou fazer um elogio aqui, adorei aqui o painel aí de trás que vocês colocaram aí do Projeto Mantas, ficou lindão. Que bom. Paula, deixa eu falar uma coisa, deixa eu contar um pouquinho aqui para o pessoal e para você também, como que eu tive contato com esse projeto a primeira vez, né? O pessoal que já me acompanha aqui já sabe, mas eu vou contar um pouquinho de novo. Eu passei um tempo como voluntário lá no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, eu era um voluntário do ICMBio. E, bom, lá em Fernando de Noronha, a gente tem as famosas palestras do Tamar, né? Que acontece todas as noites também, às 8 horas. E cada noite a gente tem um tema diferente. E a gente tem uma pessoa, né, do Projeto Mantas do Brasil, que está residente, eu não sei agora com toda essa história de pandemia se ela está residente, que é a Carol, lá em Noronha ainda. Mas a Carol, ela é uma representante, né, do projeto, e ela também deu algumas palestras lá no Tamar. Bom, eu era um super fã, sou um super fã do projeto do Tamar. Estou sendo também um super fã aqui do Projeto Mantas do Brasil. Assisti a palestra da Carol, tive contato com o projeto pela primeira vez. Achei muito bacana, não conhecia, um projeto que está aqui pertinho, eu sou aqui de São Paulo. E nunca tinha ouvido falar. E fiquei encantado, gostei muito. E aí agora, com esse negócio de pandemia, a gente começou com essas histórias de fazer as lives aqui para transmitir um pouco de conhecimento. E a Carol falou assim, poxa, será que não tem um espacinho para o Projeto Mantas? Eu falei, com certeza, totalmente tem. Então, muito legal assim, a gente ter vocês aqui com a gente, falar um pouquinho do projeto, falar de conservação. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa história que você não falou na sua apresentação. Que história é essa que você é advogada? Eu não sou bióloga, né? Eu sou, digamos assim, bióloga de orelhada, né? Eu me meto a beça nessa área sem conhecimento, né? Sem ter estudado,
mas é que como a gente observa muito o mesmo animal, a gente acaba entendendo um pouquinho dele mesmo sem eu ter o curso de biologia, né? E o Projeto Mantas do Brasil, ele tem uma equipe multidisciplinar, então, né, nós temos matemático, contador, tem vários biólogos, né? Tem professor doutor, né, capaz de coordenar a parte científica, né? Tem mergulhadores exímios, mas cada um faz a sua parte, acho que é isso que acaba fazendo dar certo, né? Então eu sou advogada, sou apaixonadíssima por manta, alucinada pelo mergulho, pela conservação ambiental, assim como todos do Projeto Mantas, assim como a Carol Pestana, que é a nossa representante, junto com o Jason Huss, lá em Noronha, e que acabam trazendo para a gente todas as informações. Tem uma integrante do Projeto Mantas do Brasil que residia em Noronha até muito pouco tempo, que é a pesquisadora Nayara Bucair, que é oceanóloga. Agora ela está residindo em Portugal, ela mora lá em Lisboa, mas sempre que ela está em Noronha, ela acaba fazendo os registros das mantas e reportando para a gente também coisas importantíssimas, fatos importantíssimos sobre as mantas em Noronha. Então, com essa equipe que é, né, residente em Noronha por pelo menos uma parte do tempo, no caso da Carol Pestana, o tempo todo, né, acredito que ela esteja lá agora também, não me disse nada diferente disso, a gente acaba tendo informações importantes sobre o que está acontecendo com as mantas de Noronha. A mero exemplo, né, daquilo que aconteceu no ano de 2019, em que acidentalmente um holofote do Porto Santo Antônio virou, né, na direção das águas e acabou atraindo plâncton, né, e uma concentração de plâncton acabou atraindo as mantas para a região portuária. Desde que a gente ficou sabendo desse fato, né, com muita preocupação em relação às mantas, a gente se organizou, né, e o biólogo da ONG, né, o coordenador dos nossos trabalhos de campo, o biólogo Léo Francini, foi até lá, né, encontrou com o resto do pessoal da equipe do Mantas para avaliar, né, o que estava acontecendo com essas mantas lá e acabou constatando que realmente esses animais estavam em risco, porque eles foram atraídos para uma região de um monte de atividade humana. Né? E a atividade humana, imagine justamente o Porto Santo Antônio com aquela quantidade imensa de cabos e poitas de embarcações e as mantas tendo que atravessar tudo aquilo de cabos e poitas para chegar aonde a luz estava iluminando e juntando plâncton. Então, elas passavam debaixo de uma série de barcos, né, até chegar ali e se alimentar e ainda na volta atravessar de novo aquele mar de cabos. Então assim que a gente percebeu essa situação, o Léo Francini foi lá fazer uma análise bastante técnica, ele viu que aquelas mantas estavam em risco. E não demorou, né, não demorou. Uma das nossas grandes colaboradoras locais é a fotógrafa Zaira, né, que é uma super diva, né, do mergulho ali na localidade, uma pessoa extremamente respeitada, né, por tudo que ela representa. E ela tinha feito fotos, ela tinha feito registros muito importantes de vários animais ao longo do início do ano de 2019. De animais que estavam saudáveis, íntegros, sem nenhuma marca, sem nenhuma cicatriz, sem nenhum petrecho de pesca preso ao corpo. Mas assim que essas mantas passaram a se alimentar ali na luz do porto, imediatamente os registros dela passaram a acontecer com mantas enroscadas em anzóis, com linhas de pesca. E quando o Léo Francini estava lá junto com ela, estavam em expedição fazendo esses trabalhos, inclusive trabalho de coletar tecido para exame de DNA, etc., eles acabaram notando uma dessas mantas, um jovem macho, que ele não estava simplesmente com algum petrecho de pesca preso ao corpo. Ele estava arrebentado. Ele apareceu na frente deles, estropiado, com cortes profundos de rede, não de linha de pesca, mas aqueles cabos grossos de rede. Então, né, mais uma vez a gente teve a comprovação de que as mantas ali estavam em risco. Então, aí nos foi demandado apresentar um parecer lá para o ICMBio local, e né, por meio desse parecer a gente sugeriu, né, às autoridades locais o apagamento ou devolução da luz para o lugar, né, de origem adequado. Muito embora as pessoas estivessem curtindo a beça, ver as mantas, né, juntava a gente no porto todas as noites, né, o que seria uma interação muito bacana, infelizmente estava colocando as mantas em risco. Então o nosso parecer teve que ser contrário à manutenção daquela luz acesa, porque a gente ia acabar sem manta nenhuma para observar. E obviamente isso não pode ser jamais o nosso objetivo.
Legal. Eu acho que mais para frente aqui na nossa conversa, eu vou querer saber um pouco desse lance da interação, né, entre mantas e mergulhadores, porque até onde eu sei, bom, antes disso, eu fiz a brincadeira com você do advogada, porque aqui é uma pessoa também falando de conservação, falando de um projeto que é chamado Parques Nacionais, mas que também tem uma formação em engenharia. Então, eu acho que isso é totalmente possível, né? A gente ser multidisciplinares e ter multiconhecimentos. E eu gosto dessa ideia, por isso que eu fiz a brincadeira. Mas com relação a esse lance da interação, talvez a gente vai falar mais para frente, mas eu tenho essa curiosidade de saber como funciona. Mas vamos deixar esse papo um pouquinho mais adiante. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do projeto, como que ele nasceu, quantos anos ele tem, quais são os principais objetivos, para o pessoal também que ainda não conhece, saber um pouquinho, né, para a gente começar a entender do que a gente está falando. Tá. O projeto Mantas do Brasil nasceu sem a gente se dar conta de que ele estava nascendo. Ele nasceu lá em 2001, antes do Laje Viva. Ora. O Laje Viva acabou sendo fundado por pessoas que eram apaixonadas pelo mergulho e apaixonadas pelas mantas também. Em 2001, o grupo de mergulhadores do qual eu fazia parte avistou mantas na Laje de Santos, no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, pela primeira vez. E naquele mesmo dia, nós tivemos contato, né, nós brincamos com 5 mantas na água, ou melhor, elas brincaram conosco. Né? Olha só. Normalmente é a manta que procura o mergulhador. O mergulhador cai na água alucinado para vê-las, mas quando elas ouvem o barulho das bolhas, a gente acredita que isso acaba atraindo elas, porque é assim na Laje de Santos, quando elas estão por perto, é assim no Equador, que tem uma população gigantesca de mantas, é assim em Revillagigedo, que tem uma população imensa de mantas. Aqui nós temos uma população pequenininha, mas quando elas estão na área, elas se comportam da mesma maneira. Você cai na água, dali 5 minutinhos, se é evidentemente a temporada sazonal, né, o momento certo de observá-las no ano, dali 5 minutinhos elas vêm curiosamente brincar conosco. E aí rola aquele rock and roll, aquela coisa alucinante. Isso aconteceu pela primeira vez na minha vida em 2001. Evidentemente elas mudaram o curso da minha vida, porque depois de ter visto aqueles bichos e ter brincado com eles debaixo d'água por 2 mergulhos inteiros, naquela época a gente fotografava com câmera de filme, né, de rolo. Né? Depois de revelar caixa estanque, né, aquela parafernália, aquelas coisas imensas. E a gente só via o que a gente tinha fotografado depois de revelar. Né? Então a gente mandava as fotos para o laboratório e foi só olhando as fotos que a gente descobriu que a gente tinha visto 5 animais diferentes. Porque a gente até então achava que a gente viu uma negra nesse dia, depois a gente viu 2 brancas, e depois a gente viu outras 2 brancas, e a gente achava que eram 3. Porque a gente tinha visto, não era possível não distinguir uma manta melanística, que é a manta negra, das mantas de coloração comum. Então esse panorama a gente já tinha, era só uma questão de saber cor. Mas depois a gente viu que as 2 brancas que brincavam com a gente iam embora, e as outras 2 brancas eram outras. E a gente conseguiu saber disso pelas manchas que elas têm na barriga. E aí a gente foi pesquisar e procurar um biólogo para entender melhor, né? Aí o biólogo Osmar Luiz Júnior nos auxiliou, nos mostrando que é possível esse processo de fotoidentificação das mantas, pelas manchas que elas têm ventrais. Em outros animais isso também é possível. A gente sabe, por exemplo, que isso pode ser feito com as raias-chitas ou com os tubarões-tigre, que tem padrões de manchas muito definidos, né? Que legal. E a gente descobriu que isso era possível com as mantas, e a partir de então a gente começou a colecionar mantas como um grande álbum de figurinhas. Em 2009, isso virou uma publicação científica mostrando os primeiros 80 registros que a gente tinha na Laje de Santos e arredores, e mostrando qual era a temporada de avistamento delas e o pico da temporada. Né? Então a gente descobriu essa questão da sazonalidade delas com esses primeiros 80 registros que a gente teve na Laje de Santos entre 2001 e 2009, o ano que a gente fez essa publicação. Quer dizer, até então não se sabia quando que era a época que elas estavam mais presentes, não se sabia a quantidade de animais. Até então, a gente achava que existia, todos os mergulhadores achavam que existia uma manta. Porque na época de junho, julho, a gente ouvia os mergulhadores dizendo: a manta está por ali,
A manta tá na laje, vamos para a laje que a manta tá lá. Todo mundo brincava. Bom, primeiro metade dos mergulhadores achava que manta era lenda, que manta não existe. A outra metade que já tinha visto achava que era uma. A manta tá por... E a gente ia atrás daquela uma manta. Então, da primeira vez que a gente se deparou com elas, a gente viu que aquela manta, na verdade, eram 5 naquele dia. E depois a gente foi colecionando e ampliando essa base de dados até que ele virou um banco. Hoje nós temos o Banco Brasileiro de Mantas, que é uma ferramenta de consulta pública no nosso site. Todo mundo que tiver interesse em ver essa nossa coleção de figurinhas, pode inclusive por meio de filtros, se você quiser ver só as fêmeas, ou só os machos, ou só aqueles que a gente não sabe, né, o sexo indefinido, a gente não sabe se é macho ou se é fêmea. Ou se eu quiser ver só as mantas negras, né, só as melanísticas, ou só as de coloração comum, ou se eu quiser ver só as mantas feridas por petrechos de pesca, eu consigo, por meio desses filtros, brincar e ver só os resultados que eu tenho na minha frente. Então isso pode inspirar estudantes de biologia a fazerem o seu TCC em cima de mantas. Então é um banco de dados que está à disposição para consulta de quem se interessar por elas. E a gente tem muito orgulho, né, desse Banco Brasileiro de Mantas. Que incrível, que incrível. A história é incrível e isso que você está contando, assim, de ter um banco de dados desse tipo para ajudar em pesquisa, ajudar quem está estudando, ou mesmo quem gosta do mergulho. Uma curiosidade, se eu for fazer um mergulho na Laje de Santos, fotografar uma manta, eu consigo entrar no banco de dados e identificar ela, ter um nome, por exemplo? Consegue. Olha que coisa louca. Consegue. Primeiro você consegue subir o seu registro, enviar o seu registro para o Banco Brasileiro de Mantas. Inclusive vocês incentivam que faça isso? Nós imploramos, não é uma questão de incentivo, a gente pede encarecidamente, os registros são as coisas mais importantes para a gente. A fotoidentificação, né, o processo de identificação das mantas por meio da foto, ele é muito mais importante como ferramenta de conservação do que o próprio tagueamento das mantas. Se o tagueamento, se um tag implantado numa manta dura de 30, 60, 90 dias, ou seja, eu tenho uma foto da história daquele bicho por um tempo muito reduzido, o processo de fotoidentificação é perene, em qualquer época da vida desse animal. E pode ser que esses animais vivam até 40 anos, com uma expectativa média de vida entre os 20 anos, ao longo de uma vida inteira em que esse animal for registrado, na queimada, na laje, ou mesmo lá no sul, porque a gente acredita que elas passem o verão lá no sul e migrem, né? Porque a manta biróstera, a espécie que a gente mais observa aqui no litoral sudeste, ela tem esse hábito migratório, né? Então ela passa partes do ano em lugares diferentes. Então, para a gente avistar aqui na Laje de Santos, a gente mergulha no inverno. E elas passam o verão lá no sul, onde elas são vistas saltando. Nossa. Então a gente tem uma outra publicação, né, a respeito desses saltos no verão, mas a gente ainda não tem foto de ventre das mantas de lá. Os saltos são muito rápidos, é muito difícil fazer esse tipo de foto boa o suficiente que pegue, né, um ventre saltando, para comparar e dizer realmente animais que estão lá no verão são os mesmos animais. Nós ainda não temos essa comprovação de que sejam os mesmos animais que estão lá no verão no sul e no sudeste no inverno. Mas a gente acredita que sim, porque elas desaparecem de lá e elas, né, aparecem por aqui. Então a gente acredita que seja a mesma população de mantas. Vocês, assim, eu nem deixei você falar muito do projeto, estou enchendo você já de pergunta, porque eu estou cheio de curiosidades aqui e acredito que o pessoal aqui que está acompanhando a gente também está. Mas você pode me interromper a qualquer momento. Esse lance que você está falando, esses animais ainda não conseguem se provar, então qual que é vamos colocar assim, ciclo migratório, ainda a gente não conhece. Para onde que esses ainda animais não conhece. vão? Isso uma no das mundo, mantas que a gente tagueou no Brasil. Uma das mantas Tá. que a gente tagueou, ela se afastou da costa brasileira, terminando ali a plataforma continental, ela desceu aos 800 metros de profundidade. O tag se soltou da manta quando ela atingiu essa profundidade de praticamente 800 metros. A água estava a 6 graus onde ela foi dar esse passeio, né? Uau. E em outras partes do mundo, outros tagueamentos feitos por outros cientistas, né? Por exemplo, o Dr. Andrea Marshall tagueou um animal na costa do Equador que migrou para Galápagos
e que desceu a 1.500 metros para fazer essa migração. Uau. Então a gente tem fragmentos dessa história, né? O problema é que o processo de tagueamento é um processo estupidamente caro, né? Os tags são caros demais e precisaríamos de uma quantidade gigantesca de tags para ter um resultado expressivo do tagueamento. Então hoje a gente conta muito mais com a fotoidentificação. O tag ele é um dispositivozinho eletrônico que armazena as informações. Então ele, por meio de um tiro, a gente planta ele no dorso da manta, e a manta passa 30 ou 60 ou 90 dias, o tempo que você programar esse tag para coletar as informações. Então informações como localização, profundidade, temperatura da água vão sendo armazenadas. Não é o mesmo tipo de tag que se usa, por exemplo, para mamíferos marinhos, que estão o tempo todo na superfície, porque dependem de respirar, descem, mas sobem, né, passam muito tempo próximos à superfície, a cada respirada, no mínimo, né? E que poderiam ser lidos o tempo todo por um satélite. Como a manta é peixe, ela pode passar um tempo infinito, em profundidades incríveis, sem ter nenhum contato com a superfície. Então é utilizado esse tag que armazena todas as informações e quando uma guilhotina corta o cabinho desse tag, ele flutua e se comunica com um satélite, manda essas informações para a gente, que são decodificadas e interpretadas, né? Aí sim a gente fica sabendo qual foi o percurso que essa manta percorreu, qual era a profundidade, qual era a temperatura dessa água e entre outras informações. Então a gente fica às cegas por 60 ou 90 dias, passado esse tempo a gente começa a rezar para receber alguma informação, porque pode ser que o tag se perca, acabe a bateria, pode ser que, né, pode ser que ele seja danificado. Se danifique por alguma razão. Um dos tags que a gente conseguiu implantar, né, em uma manta transmitiu de uma comunidade de pesca no litoral do Rio de Janeiro. Então, como a gente não acha que essa manta criou pernas e saiu, né, para terra firme, ou esse animal foi capturado e levado para terra firme, ou ele foi capturado e o tag foi levado para terra firme. O fato é que a gente não acredita mais que aquela manta esteja viva, né? Porque provavelmente ela encontrou o seu destino e o tag acabou transmitindo. Apesar de ter uma recompensa prevista para as pessoas, o fato de nunca terem ligado para a gente é um indicativo forte de que alguma coisa de errado aconteceu com esse animal, né? Porque se simplesmente tivessem encontrado o tag, está escrito recompensa, um número de celular, o fato de não terem ligado... Estavam devendo, né? É isso que a gente acaba concluindo, né? Esse é o nosso maior temor, né? Aquela manta não deve existir mais. Entendi. Bom, aí você estava falando desse processo, então, migratório. Bom, vamos falar uma outra curiosidade que eu tenho aqui. Quantos animais vocês têm hoje no catálogo? Já subimos 166 indivíduos diferentes. Olha só. E uma série de reavistamentos dos mesmos indivíduos. A população de mantas aqui do Sudeste, nós temos alguns reavistamentos dos mesmos animais. Se não me engano, são 6 reavistamentos de mais de uma centena de animais catalogados aqui no Sudeste. Mas aqui no Sudeste a gente observa a manta oceânica, que é a manta birostris. E essa taxa de retorno realmente seria muito mais difícil de acontecer, né, por causa de longos processos migratórios. Elas podem estar em qualquer parte do litoral paulista, né, mesmo na época do inverno. Ao contrário disso, lá em Noronha, nós só temos 16 animais catalogados, 16 IDs diferentes. Mas temos uma quantidade gigantesca de reavistamentos, muitos deles flagrados, presenciados pela Nayara Bucair, que é a pesquisadora de lá, né? Acho que a Carol Pestana ainda não fez nenhum registro dela próprio ali, apesar dela já ter avistado uma manta de longe. Acho que ela ainda não fez um registro que tenha ido para o Banco Brasileiro de Mantas. Mas ali a população parece ser muito menor, né? Muito menos animais diferentes entre eles. Ali a indicação é de que se trata de uma população juvenil que passa uma fase da sua vida por ali e depois pode estar, né, espalhada pelos recifes em volta, mas eles só são avistados ali
principalmente na sua fase juvenil. Por coisa de uns 2, 3 anos a gente avista os mesmos animais em Noronha. E depois deixa de avistá-los. A gente espera que não seja em razão de pesca ou do desaparecimento ou da morte desses animais. E sim que eles estejam em outras localidades ali por perto. As mantas, elas têm esse hábito assim mais oceânico, elas ficam mais, por exemplo, é mais difícil ver ela na costa. Você vai ver ela em ilhas, por exemplo, o Noronha é uma ilha oceânica, já a Laje de Santos eu acho que não é considerada oceânica, né? A Laje de Santos está bem mais próxima do continente, né, do que está a Noronha. E ainda assim, a gente tem a espécie mais migratória aqui no Sudeste. Só que como as características dos animais que a gente observa lá em Noronha, e um registro ou outro em Recife, um registro ou outro em São Pedro e São Paulo, são animais de características morfológicas, de coloração, bastante diferentes das mantas que a gente observa aqui no Sudeste. Pode ser que seja só uma característica de coloração diferente? A gente até acreditava nessa hipótese até pouco tempo atrás. Porque são duas populações de mantas muito diferentes, isso a gente já tinha certeza, porque a coloração delas não bate com a coloração daqui. Aliás, eu tenho aqui um slidezinho que eu acho que dá para ilustrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no meu fundo de... Tá perfeito, tô super. Tá. Então aqui a gente vê a coloração comum da manta birostris, que a manta que a gente tem no Sudeste. A gente vê aqui uma máscara negra na cara da manta, e a gente vê esse chevron, que é essa mancha cinzenta nas bordas das nadadeiras peitorais dela, muito definida. Então essa aqui é a coloração comum da espécie que ocorre aqui no Sudeste, que é a espécie oceânica, é a manta maior, que é a manta birostris, ou móbula birostris, são sinônimos. Essa outra manta aqui é a manta alfrede. Esta espécie de manta, e já comprovadamente outra espécie de manta, né, essa publicação aconteceu em 2009, ela foi descrita pela doutora Andrea Marshall. Dá para ver aqui que essa manta tem cara branca. Ela é muito mais branca, ela não tem o chevron definido como a manta birostris, são animais de porte bem menor. Enquanto a manta oceânica pode passar de 7 metros de envergadura, a manta alfrede, quando muito, chega a 5. E só as fêmeas, que são sempre maiores do que os machos, né? E aqui a gente tem uma foto de uma manta de Noronha. Completamente branca, elas são mais brancas ainda do que as mantas alfrede. Manta alfrede não ocorre nas Américas. Então, a manta birostris a gente tem aqui no Sudeste. Esta manta, que a gente acredita seja uma terceira espécie, ocorre lá em Recife e Noronha. Então, esta nós temos no Brasil e esta nós temos no Brasil. Esta daqui nós não temos no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês o mapinha da distribuição delas no mundo. Dá para ver aqui esse mapa? Tá dando para ver. Tá. Então a gente tem marcado com bolinhas azuis as mantas oceânicas, ou seja, manta birostris. A gente tem marcado no mapa com as bolinhas vermelhas a manta alfrede. E dá para ver aqui, ó, nas Américas, nenhuma bolinha vermelha. E nós temos aqui essas bolinhas amarelas, que seria uma terceira espécie que está sendo observada e descrita desde a costa da Flórida, nos Estados Unidos, passando pela costa mexicana, aqui do lado do Golfo do México, aqui do lado do Atlântico, né? Do lado do Caribe, e descendo, inclusive, a costa brasileira, até ali o litoral do Rio de Janeiro, já com uma comprovação e 2 suspeitas aqui mesmo na direção do estado de São Paulo. Que incrível. Então essas são as nossas observações até o momento. Melhores lugares para a gente avistar esses animais aqui no Brasil, evidentemente, Laje de Santos no inverno, Laje Queimada, né? Ilhas Paulistas de uma maneira geral. Os nossos pesquisadores costumam cair, inclusive, ali no Parcial Dom Pedro, mas é um lugar muito difícil para o mergulhador, principalmente para um mergulhador principiante, até mesmo para um mergulhador profissional, ali é meio sombrio, né?
porque ali tem um monte de redes fantasma, de muito enrosco preso em pedras por ali. Então, e um lugar sempre sujeito à visibilidade bastante comprometida. E aí você alia visibilidade ruim com petrechos de pesca e a chance de enrosco fica bastante grande, né? Então a gente recomenda que o pessoal mergulhe, né, para tentar avistar as mantas no período do inverno, muito mais na laje e na queimada, que são mergulhos muito mais seguros do que no Parcel Dom Pedro II, que oferece todos esses riscos. E o outro ponto, né, de maior possibilidade de avistamento de manta, realmente Fernando de Noronha. Recife e o resto do litoral brasileiro, os avistamentos são bastante ocasionais, né? Tem que dar uma sorte do grande, né, para avistar. Pra ver. Então. E deixa eu te falar uma coisa, Paulo, esses dados que você mostra aqui, vocês têm projetos parceiros ao redor do mundo que também estudam mantas, e aí vocês trocam informação? Sim, um dos nossos projetos parceiros é a Marine Megafauna Foundation, da doutora Andrea Marshall. Então estamos colaborando com os estudos dela e com os estudos da bióloga Stephanie Venables, da Flórida. Então estamos colaborando com a nossa parcela de informações oriundas daqui do Brasil para uma publicação científica dessa terceira espécie. Então a luta neste momento é a publicação acerca da terceira espécie com a nossa participação aqui no Brasil. Então a gente tem muito orgulho de participar dessa pesquisa internacional. Que incrível, que incrível. Bom, outras curiosidades que eu tenho aqui. Do que as mantas se alimentam do quê? Elas são filtradoras de plâncton. Então, até tenho aqui um slidezinho de uma manta comendo. São filtradores. Então, quando a gente quer distinguir as mantas das demais espécies de móbula, a gente olha aqui a posição da boca. Então, isso aqui é manta. Eu posso ter manta de cara preta, que é a característica bem marcante de manta birostris. Assim como eu posso ter manta de cara branca. Mas a boca delas é sempre aqui, ó, terminal em relação ao corpo. Quando eu vejo uma manta de boca aberta, isso fica bem evidente. A posição da boca da manta, tanto esta como esta, aqui é a manta Alfred, essa aqui é a manta birostris. Mas qualquer uma delas, a hora que está em comportamento alimentar, mostra essa bocona aberta, como uma sacolona, né, de filtrador de plâncton, mesmo modelito de boca do tubarão-baleia, né, que abre aquela fenda imensa e sai filtrando o plâncton. Então, as espécies de manta, ou seja, manta birostris, a manta Alfred e a putativa espécie C, que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, tentando provar que se trata de uma espécie diferente. Né? Vamos torcer aí para que isso seja possível, né? Esse é o nosso sonho no momento. Então, animal de qualquer uma dessas três espécies, duas já comprovadas e uma putativa, tem a boca na mesma posição, exatamente assim, ó. As demais espécies de móbulas, e até bem pouco tempo elas eram separadas em gêneros diferentes. Foi em 2017 que um pesquisador juntou tudo num gênero só, fazendo essa confusão. Mas as demais espécies de móbulas, ela tem a boca ventral, não é uma boca terminal em relação ao corpo. Então, se o mergulhador está olhando de baixo e vê a boca do bicho, provavelmente está vendo uma móbula. Porque se eu sou mergulhador e estou olhando de baixo, eu não vejo a boca da manta. Porque a boca da manta termina o corpo dela. É uma boca terminal em relação ao corpo. Aí eu só vejo a boca se eu estou olhando assim, ó, de frente. Dá para ver aqui, ó. Né? Se eu estou olhando de baixo, que é a posição que o mergulhador observa, eu não vejo essa boca. Bacana. Então, fica aí uma dica, né? A característica morfológica mais né, gritante entre as móbulas e as mantas. Aí, para distinguir uma e a outra espécie de manta, é aquele jeitão, né, daquele outro slide que eu mostrei para vocês, principalmente em razão da coloração. Mas não só, né, elas têm diferenças morfológicas bastante... Apesar dessas três espécies terem a boca frontal, elas têm características morfológicas, não só diferenciação de coloração, elas têm características morfológicas diferentes entre elas. Por exemplo, nenhuma espécie de manta tem ferrão.
Olha só. Mas a manta birostris, esta daqui, a manta oceânica, tem na base da cauda uma massa calcificada que abrigava o ferrão que não existe mais. Ele se retraiu, né, ao longo de muitos milhões de anos de evolução. E hoje é uma massa calcificada totalmente recoberta de pele, mas se olhar dessa massa calcificada num raio-x ou numa tomografia, dá para ver um espinho vestigial que está dentro dessa massa. Incrível. A manta Alfred não tem isso. Então, se eu estou num lugar, mesmo que esse lugar tenha as duas espécies de manta, e eu estou na dúvida, se a coloração não me ajudou, eu vou ali olhar na base da cauda, se tem uma bolinha, e é uma bolinha mesmo, do tamanho de é uma semisfera do tamanho de uma bola de tênis. Eu vou olhar ali na base da cauda, se tiver a bolinha, é manta birostris. Se não tiver a bolinha, é manta Alfred. Só que aquela que a gente observa ali em Noronha, ela tem a massa calcificada e é menorzinha. Olha só. Então são curiosidades, né, da pesquisa que a gente está desenvolvendo aí em relação a esses animais. Os tamanhos delas também variam muito? Variam. Variam bem. As mantas de Noronha, assim como as mantas Alfred, são animais de menor porte. E a gente tem que lembrar que quando manta cresce para todos os lados, né? É uma área, né? Então é muito diferente a gente falar, eu vi uma manta de 3 metros. Uma manta de 3 metros e uma de 5 tem uma diferença brutal. Né? Porque o bicho é um quadrado, evidentemente a área dela é estupidamente maior. E a hora que você fala, né, então eu vi uma manta de 7,5 metros, eu já vi um amigo mergulhador fugir do mergulho para o barco a hora que apareceu a fêmea grande. Porque enquanto estavam ali os machinhos de 3,5 metros em volta na queimada grande, num mergulho em que a gente também registrou várias mantas no mesmo dia, foi um dia espetacular lá na queimada grande. Legal. Esse mergulhador estava na água e estava, né, tranquilo enquanto os machos estavam na área. A hora que apareceu a fêmea, a gente mediu, né, a gente estima o tamanho delas usando um medidor laser. E na medida do laser, a estimativa foi de 6,27 metros. A hora que apareceu essa fêmea, esse mergulhador simplesmente se retirou da água e foi para o barco. E eu estou procurando o mergulhador, e aí eu resolvi aflorar e procurar. Falei, não é possível, cadê? Tá cheio de manta na água, e cadê a pessoa? Eu ouvi a voz dele gritar do barco assim, tô aqui, eu já vi, tô satisfeito, tô no barco, e ó, beleza, Olha vocês só. continuam aí na água e eu tô aqui no barco. Ele fugiu da grandona, porque realmente é para os fortes. Né? Então, é um bicho muito grande. Por mais que não é um bicho, eu entendo que não é um bicho agressivo, que não ofereça nenhum tipo de risco, eu entendo dessa forma, você pode me corrigir, mas você está na água com um bicho de 7 metros, o coração vai acelerar, né? E aí, às vezes, nesse momento, não é todo mundo que consegue controlar esse... Coração aqui, ó. Bate no pescoço, bate na... Eu imagino. E claro que o mergulho com manta, né, é muito seguro, porque são animais estupidamente dóceis, super carinhosos até com os mergulhadores, né? E é claro que se a gente mantiver uma distanciazinha segura da manta, nenhum acidente vai acontecer. Mas eu conheço uma outra mergulhadora, inclusive ela está aqui ouvindo essa live. Entrega. Vou entregar. Paulette, vou falar mal de você, minha amiga. Ela resolveu que ela ia fazer uma macro do olho, aquele olho azul, e a manta passa assim, querendo nos olhar no olho, com aquele olho azul, e ela olha dentro da nossa alma e arranca a nossa alma pela boca. E a Paulette falou, a hora que ela passar por mim com aquele olhar, eu vou fazer uma macro do olho dela. A foto ficou encantadora. Mas atrás do olho tinha uma asa de 4 metros. E a asa pegou na cara da Paulette. E a Paulette estava ali a 25 metros de profundidade. E aí foi máscara para um lado, regulador para o outro, a mergulhadora para o outro. Aí a mergulhadora foi catar a máscara dela no fundo.
como a Paulette é uma exímia mergulhadora, ela não se afogou, né? Aham. Poderia ter se afogado. Se fosse um mergulhador um pouco menos experiente do que a Paulette, que é Dive Master, possivelmente teria tido um acidente de mergulho, possivelmente um acidente fatal, porque tomou uma porrada no meio da cara. Mas como a Paulette é uma exímia mergulhadora, ela, né, não perdeu a compostura, recuperou seu regulador, vestiu a Que sua legal. máscara e não, né, partiu para registrar a próxima manta. Não perdeu nenhum minuto do mergulho. Que Mas, legal. se a gente Essas resolver histórias chegar muito perto, acidentes podem acontecer. podem acontecer. Mergulhos com gigantes marinhos são sempre mergulhos em que a gente se coloca em certos riscos. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Muito A gente cuidado. costuma dar a nossa aula de mergulhando com mantas, e o Rick tem uma frase que ele adora, né? O Ricardo Coelho é um dos coordenadores também do projeto, que é o criador do Banco Brasileiro de Mantas, inclusive, né? Ele é matemático. Legal. Outra vantagem, né, de termos uma equipe multidisciplinar. E ele costuma dizer que na água com gigantes somos todos básicos. Então o mergulhador precisa enfiar na sua cabeça que se não tomar cuidado, vai perder o dupla, vai perder o regulador, vai se esquecer de controlar, né, o seu suprimento diário, vai terminar de cilindro vazio a 25 metros, ninguém quer bater para cima e ter uma DD, enfim, né, precisamos realmente mergulhar com muita responsabilidade quando a gente está na presença de gigantes. É fácil esquecer a vida, né, em razão da beleza encantadora desses bichos. Não, assim, ó, a gente aqui conversando, a gente já tá falando há 40 minutos sobre elas. Imagina se você tá dentro da água com ela. E assim, eu nem vi o tempo passar. Imagina estar dentro da água com um bicho desse. Deve, assim, o tempo deve passar que você nem nota, né? Nem nota. Tempo... E aí a hora que você puxa, o cilindro vem duro. Você esquece de controlar a respiração, esquece tudo. Você só vai, o coração vai bater, você vai consumir mais oxigênio, um monte de coisa. Principalmente em lugares onde haja muita manta, né? Populações grandes de manta, por exemplo, em Revilla Gigedo e no Equador, que aí você tem que escolher qual eu vou registrar agora. Você tem uma coluna d'água, muitos animais para você optar. E aí você vai em um e você vai no outro. Claro que para a manta não faz a menor diferença. Com aquele tamanho de asa, ela não vai ficar ofegante, mas a gente vai. Né? Então, a hora que você fica ofegante, o seu consumo de ar, né, o seu ponteirinho, ó, nhoin. Vai embora. Ó, a gente, assim, eu tô tão empolgado aqui com a conversa que eu tô vendo aqui os comentários subirem e tá tendo muito comentário. Mas a Paulette aqui tá dando risada, ela tá dizendo que ela foi atropelada por uma manta e tá dando risada. E eu entreguei, né, Paulette? Mas ela levou na boa. Muito legal. Assim, tem um pessoal fazendo muito comentário. Uma pergunta que eu achei aqui talvez relevante só para confirmação, tá dizendo assim, as manchas que as mantas têm é como se fossem as digitais, né? Que você consegue fazer o reconhecimento delas. Eu entendi que isso é possível porque essas mantas, elas nascem, crescem e morrem com as mesmas mantas, com as mesmas manchas ventrais. Não existe parto de manta observado na natureza, mas existe um parto de manta registrado num aquário no Japão. E a gente tem até o filminho, alguém filmou, né, o nascimento dessa manta, é um filme bem emocionante. A gente mostra em uma palestra que a gente tem um conteúdo chamado Fatos Incríveis, em que a gente mostra nascimento, né, crescimento, vida e morte desses gigantes, né? E nesse filminho mostra a manta nascendo, e assim que ela se desenrola, porque a manta nasce como um charuto, né? As mantas são animais vivíparos, como nós. Então as mantas, elas têm uma estrutura semelhante ao útero, elas não têm ovos, elas não botam ovos, então não tem ovo daquele que eclode dentro da mãe, nem daquele que a mãe coloca, né? São animais vivíparos mesmo, ausência de ovo, nascem diretamente de uma estrutura muito semelhante ao útero. Dá para ver nesse parto, né, a mantinha nascendo, ela nasce enrolada com as asas nas costas. Nasce como um charuto, né? E assim que ela nasce, ela desenrola as asas e começa a se desamassar, ela passa bem perto da câmera
e dá para ver as manchinhas dela. Então ela já nasceu Nossa. com as manchas, né? E muitos registros existem no mundo, infelizmente, né, de bebês de manta pescados, né, de bebês mortos, né? Então a gente tem muita foto, muito registro desses animais já com padrão de coloração muito definido, né? Elas nascem, crescem e morrem com o mesmo padrão de coloração e com as mesmas manchas. Evidentemente que ao longo da vida, assim como acontece com zebras ou com quaisquer outros animais, essas manchas de nascença, elas podem ir se intensificando de coloração, mas não nascem manchas diferentes, nem elas desaparecem. Então o que pode haver é simplesmente uma acumulação da melanina naquelas manchas com as quais ela já nasceu. Mas é possível sim observar os mesmos animais por essas manchas ao longo de toda a sua vida. Legal. E já que a gente está falando de filhotes aí, então, tem uma pergunta do T.C. Fetterman. Se vocês já avistaram alguma grávida, alguma manta grávida aqui no litoral? No Brasil, não. Em Noronha nós temos uma suspeita, mas sem comprovação. No Equador, sim. A mesma Paulette, de quem eu falava mal até agora há pouco, teve a honra de coletar muco, porque o exame de DNA é possível também através do muco secretado pelo dorso das mantas. E a Paulette desceu no Equador com a incumbência, a doutora Andrea Marshall entregou na mão dela uma escova de dente, com um bastão na ponta, né, uma escova na ponta de um bastão, dizendo a sua função é coletar o muco das mantas. Paulette foi para a água imbuída dessa tarefa, né? Dessa missão. E acabou coletando o muco de uma manta que estava bastantemente grávida. E a gravidez da manta, ela é visível não só pela barriga, né, não só pelo ventre, mas pelo dorso também, porque é um animal de corpo achatado, né? Como diz o nosso querido professor doutor Eduardo Malavasi, né, que é o biólogo responsável pelas publicações científicas no projeto, é um animal panquequiforme. É brincadeira, viu, pessoal? Não acreditem nisso, isso é simplesmente brincadeira de biólogo. Mas então, como os tubarões são formato de charuto e as mantas são formato de panqueca. Essa é simplesmente uma brincadeira, que são animais panquequiformes. Então, a hora que ela engravida, essa gravidez é visível, tanto pelo ventre quanto pelo dorso. Então, ela fica com aquelas costas gigantescas, então, tanto por baixo quanto por cima, dá a impressão que ela engoliu uma gigantesca melancia, né? Claro que é gigantesca. Esse bebê de manta, no caso da manta Berósteres, esse bebê vai nascer com 1,5 metro da ponta da asa até a outra, aproximadamente. Nossa. Entre 20 e 50 quilos. Então é um bebê gigantesco. Gigante. Que loucura. E tem uma outra pergunta aqui, eu perdi. Quem foi que fez? Acho que foi a Ana Elmar, 81. Ela perguntou quantos filhotes por parto? Um único filhote por gestação. único. E a gestação grande, da né? manta é muito longa. Ela dura de 10 a 14 meses, ou seja, com uma média de 12 meses a gestação. E a manta precisa de um resguardo energético de 2 anos entre as gravidezes. Então ela se resguarda para engravidar novamente depois de um longo período. E aí não fica difícil de fazer essa conta. Se uma manta vive em média 20 anos, se ela atinge a maturidade sexual em torno de 6 a 7, e ela tem um único bebê a cada 3 anos, ela vai ter a possibilidade, se tudo der certo, de ter 4, 5 ao longo de uma vida toda. Olha só. Por isso, são animais que não suportam pressão de pesca. Não são animais que se reproduzam como peixes de cardume, né? Como peixe que bota ovas, né? Uma quantidade imensa de filhotes gerados a cada vez que eles botam ovos. Então, por isso, a pesca no mundo inteiro está dizimando as populações de mantas. Infelizmente, a gente tem visto esses declínios, né? A manta é considerada vulnerável à extinção. Legal. Então, há poucos anos ela foi recategorizada para um nível mais próximo da extinção. Da extinção, caramba. Não é à toa que são tão difíceis de serem vistas, então, né? Porque realmente sobraram muito poucas. Cada vez mais difícil, Sérgio. Principalmente aqui nas nossas águas, cada vez mais difícil. Cada vez o nosso esforço é maior para conseguir quantidades
menores de registros a cada ano, infelizmente. Ô Paula, existe, bom, até pedir desculpa, assim, né, de que eu acho que vocês devem escutar muito isso, muito comparação, assim, Projeto Tamar, porque talvez o Projeto Tamar é um dos projetos de maior conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, se for falar de conservação de uma espécie marinha, né. Mas o Tamar, ele fez um trabalho ao longo de muitos anos, não dá para comparar, assim, o banco de dados deles está sendo formado há muito tempo, mas eles têm esse trabalho de conscientização com colônias de pescadores. Dá para comparar uma coisa com a outra? São animais totalmente diferentes, encontrados em locais diferentes. Talvez a manta está mais para dentro do oceano, então não é aquela peça tão artesanal que você consiga conscientizar o pescador ali na beira da praia. Mas como que vocês fazem para tentar diminuir essa problemática, pelo menos aqui no Brasil? Essa é uma pergunta extremamente importante, super interessante. A gente vive essa problemática aqui no Brasil. E as mantas, aqui é proibida a pesca da manta, desde 2013. E não só é proibido pescar intencionalmente, mas é proibido também embarcar a manta. Então não existe aquela desculpinha de mas morreu na minha rede, então eu vou vender no mercado. Você não pode, o pescador não pode embarcar, não pode desembarcar, não pode nada. Se morreu na rede, o corpo da manta tem que ser descartado no local onde aconteceu. Não pode virar produto, não pode ser vendido no mercado, nem nada disso. Uhum. Internacionalmente, existe um acordo através de um tratado da CITES, né, que é uma convenção internacional que regula o comércio de partes e derivados de animais ameaçados de extinção. O Brasil é um dos países signatários da CITES, assim como quase 200 outros, né? E entre esses países signatários existe o comprometimento de não comercializar partes e derivados desses animais. Mas a gente sabe que o que está no papel é uma coisa e o que acontece na prática é outra. Em 2017, uma científica revelou que das partes de raias-mantas vendidas nos mercados asiáticos, 9% vem do Brasil. Então as nossas mantas estão sendo ilegalmente pescadas aqui, estão sendo vendidas na China. Ao mesmo tempo, nós temos também uma pesca intencional aqui no Brasil, por pescadores que fingem que não sabem que são animais protegidos ou realmente não sabem. Tá. Então a gente precisa fazer essa informação chegar aos pescadores para que eles sejam, junto conosco, né, agentes da conservação. De que maneira a gente tem feito isso? O nosso foco até esse momento foi muito junto a crianças, né? Porque a gente acredita muito no papel da criança nessa educação reversa, né? A criança leva para os seus pais, leva para a sua família, e a criança tem exigido posturas da sua família, né? Cada vez mais a criança tem voz. Então o Projeto Mantas do Brasil tem uma atuação bastante importante na Baixada Santista em termos de educação ambiental. Ana Carolina Fornícola, nossa bióloga, junto com a Letícia, beijos Lê, beijos Carol, são as responsáveis por essa questão da educação ambiental dentro do Projeto Mantas do Brasil. E legal. Ao longo desses anos de estrada, a gente já esteve em contato com 40 mil crianças, grande parte dessas 40 mil dentro das escolas. Então a gente, né, entrou com atividades extracurriculares nas escolas municipais da Baixada Santista, fizemos um trabalho monstruoso ali ao longo de anos, levando a questão da conservação das mantas às crianças. E para as próximas fases do Projeto Mantas do Brasil, a gente pretende aí sim fazer um trabalho junto às colônias de pesca, junto principalmente às crianças também das colônias de pesca, mas isso vai ficar para os próximos anos, porque aí a gente vai ter que atingir Nordeste, e aí a gente vai precisar, né, de patrocínios específicos e de apoios específicos para trabalhar uma porção muito grande do nosso litoral. Isso a gente ainda é um sonho nosso,
mas a gente há de conseguir levar essa questão da educação ambiental e a informação a respeito da fragilidade das populações de mantas que existem no Brasil para esses pescadores virarem nossos aliados. Enquanto isso, aqui no Sudeste principalmente, nós temos vários registros já de pescadores que tiveram mantas enroscadas nas suas redes e que efetuaram a soltura dessa manta. Então, quando o pescador solta a manta da rede e se esforça por isso, dá trabalho desenroscar um gigante marinho de uma rede, né? Muitas vezes o bicho está nervoso, elas até são colaborativas, coitadinhas, mas não é fácil estar preso numa rede, né? Mas quando o pescador desenrosca uma manta de uma rede, eles têm o prazer, né, de mandar para a gente o filme, o registro, mostrando que eles tiveram uma atitude correta, consciente e que deram, né, o direito à vida a esse gigante marinho. Não é a mesma coisa que tem acontecido no Nordeste. Quando uma manta cai numa rede, no Nordeste principalmente, ela é morta. Não que não existam casos de morte aqui no Sudeste. Não é isso. É que aqui nós temos registros de morte e registros de soltura. Mas no ano de 2019, por exemplo, uma manta foi descartada, né? O corpo de uma manta morta foi descartada, é produto de descarte de pesca, aqui no litoral de Cananéia. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma necropsia, né, graças ao IPEC Cananéia, que imediatamente nos chamou, e né, assim que foi reportado esse animal, essa carcaça foi encontrada abandonada na praia, sem as nadadeiras peitorais. Ou seja, separaram aquilo que havia alguma chance de ser comercializada ou consumida e descartaram o resto do corpo desse animal juvenil, que a gente teve a oportunidade de fazer uma necropsia, foi a primeira necropsia de raia-manta realizada no Brasil, e que respondeu uma série dos nossos questionamentos. Infelizmente, foi graças a um descarte de pesca. Evidentemente, a gente preferiria que esse animal estivesse vivo. Mas já que estava morto, né, o que nos restava era fazer da morte desse bicho o melhor produto possível, gerar conhecimento, né, científico. Então, foi isso que a gente fez. Tá bom. Paula, eu preciso fazer um comentário aqui. A gente já está há 57 minutos com a live aberta e o Instagram ele derruba a gente com 1 hora de live. Você toparia, assim, eu ainda tinha pelo menos umas 3, 4 perguntas aqui que eu queria fazer. Você tem mais um tempinho para a gente reabrir a live e continuar? Tenho, podemos continuar, não vejo problema. Não sei da disponibilidade das pessoas que estão assistindo a live, mas por mim não tem problema nenhum. A gente está assim, com uma audiência legal, o pessoal está super participativo, a nossa comunicação está muito dinâmica, eu não tenho conseguido captar muitas das perguntas que estão vindo, mas vamos fazer isso então. Eu vou derrubar essa para ela não cortar a gente no meio, e aí eu já abro outra, já te convido de novo, a gente dá sequência aí por mais um tempinho, responde mais algumas perguntas, e aí a gente faz um encerramento, pode ser? Perfeito, estou aqui te aguardando de novo. Então tá bom, segura aí pessoal, segura aí que a gente vai sair, mas já volta.